Oi, meus amores. Na nossa última conversa sobre Jesus, nós contamos um pouco da história por trás da viagem deles para Belém e acabamos comentando também sobre o nascimento de Jesus. Esquecemos de um detalhe muito importante. Falamos que os pastores visitaram aquela estrebaria onde Jesus teria chegado ao mundo. Mas esquecemos de comentar que eles também receberam um aviso muito amoroso, porque enquanto eles estavam fora da cidade, um anjo apareceu para eles e disseram para eles entrarem rápido na cidade, porque o Salvador tinha nascido. E guiado pelas luzes do céu, aqueles pastores conseguiram achar aquela casa e encontraram Maria com Jesus, envolta em alguns panos, protegido no seu colo, amparado por José. Muitas histórias são contadas em torno dessa noite maravilhosa. E sabe quando a gente está perto de uma pessoa que é tão boa, tão doce, tão calma, tão tranquila e que emana dela tanto amor que a vontade que a gente tem é de ficar mais tempo junto? Pois é, quando Jesus nasceu aqui para nós na matéria, ele de certa forma impregnou tudo aquilo que existia em torno daqueles lugares com a sua vibração, com a sua presença. Ao mesmo tempo, nós podemos imaginar o que deve ter sido a visita amorosa de todos os seus amigos do mundo espiritual vindo aqui desejar-lhe uma boa vida, uma boa sorte, bons fluidos, boas vibrações. E é exatamente por isso que aqueles que eram mais sensíveis conseguiram perceber um clima diferente, de alegria, nunca antes sentida. Essa preparação para a vinda de Jesus chegou a se manifestar em lugares muito distintos para aqueles que tinham olhos de ver. E Mateus, no evangelho dele, São Mateus, conta pra gente que chegou em Jerusalém 3 reis magos. Quando eles falam de reis magos, são reis importantes do Oriente, mas que tinham também conhecimentos místicos. Vamos dizer assim, eram reis, mas que tinham feito uma formação entre os iniciados de religiões diversas. O que isso significa na antiguidade? Significa que eles tinham conhecimento de mediunidade, significa que eles tinham contato com seres do mundo espiritual, significa que exatamente por causa disso eles foram informados de que aquele grande rei que nós já mencionamos anteriormente, que tinha sido esperado por tantos povos na antiguidade, havia nascido. E eles ficaram sabendo também que uma estrela errante, porque era uma estrela que se movimentava, levaria-os até o local onde aquela criança tinha nascido. Sem pensar duas vezes, eles recolhem, cada um no seu canto, mas eles se encontram, eles recolhem os presentes que eram considerados assim mais preciosos para serem dados a reis e se dirigem em busca daquele local que a estrela estava mostrando para cada um deles. Um leva ouro, o outro leva incenso, o outro leva mirra, que são produtos raros da antiguidade, e vão buscar o local onde Jesus tinha nascido. Só que quando eles chegam na cidade de Jerusalém, eles começam a perguntar, porque eles queriam saber notícias, se alguém sabia mais o que estava acontecendo, até porque era a capital da Judéia. E uma questão muito curiosa, quando eles chegam em Jerusalém, a estrela meio que se apagou. E começa a chegar aos ouvidos do rei, do Herodes, que tinha 3 magos perguntando aonde que tinha nascido o grande rei da Judéia, que destronaria todos os outros. Por quê? Porque ele era maior
do que qualquer um dos grandes reis da antiguidade. Herodes fica muito preocupado com aquilo. Chama os três para conversar, começa a fingir que estava muito interessado também em aonde que aquele rei tinha nascido, porque ele também queria levar presentes, e inventa um monte de histórias assim, e pede aos sábios, os sacerdotes, para pesquisarem nas tradições, porque nem todos lembravam de cor essas histórias, aonde que as profecias diziam que esse Messias nasceria. E como nós já mencionamos antes, as profecias diziam que nasceria em Belém. Ele dá informação para os reis, mas conversa com eles. Se vocês encontrarem, volta aqui e me digam de verdade aonde que ele está, porque eu também quero ir lá. Só que ele não queria. Ele queria era eliminar aquela criança que ele entendia como sendo um adversário muito perigoso. Quando eles saem de Jerusalém, a estrela volta a aparecer e guia-os até a casa simples, onde Maria, junto com José e Jesus, estavam vivendo naqueles primeiros tempos para poder oferecer todos os presentes e, ao mesmo tempo, todo o respeito e toda a devoção que eles tinham por aquela criança. Voltam, só que no caminho de volta eles recebem uma intuição. Um anjo aparece para eles e diz para eles voltarem por outro caminho, porque Herodes queria a perda daquele menino. E quando fala que queria a perda, é porque queria acabar com a existência dele. Herodes se dá conta depois de um tempo de que ele havia sido traído e resolve o problema de um modo muito fácil. Porque como aqueles reis tinham dito que tinha aproximadamente uns 2 anos que eles estavam em viagem, ele resolve mandar matar todos os meninos, todas as crianças nascidas no sexo masculino com menos de 2 anos de idade. Nessa noite, José recebe mais uma vez em sonho a visita daquele mesmo anjo que tinha conversado com ele para que ele aceitasse Maria naquela condição de uma gravidez milagrosa, surpreendente. E isso sugere a ele que ele pegue a mãe e a criança e fuja com eles para o Egito, porque a vida daquela criança estava em perigo. José acreditava tanto em Deus que ele não pensa 2 vezes. Entenderam por que a gente teve que preocupar em apresentar José como aquele homem leal, fiel, que mereceu a confiança de Jesus, porque só um espírito com uma alta capacidade de amar e de proteger e de se colocar em segundo plano poderia fazer isso. José recebe a missão de proteger aquele menino, foge com eles para o Egito e fica lá alguns anos. E só quando novamente o anjo aparece dizendo que Herodes já tinha morrido e que agora eles poderiam voltar em segurança, somente nessa situação José retorna para a região da Judéia, para a região próxima lá, e se fixa definitivamente em Nazaré, junto com Jesus e junto com Maria. Mas tem alguns detalhes que a gente vai contar de um pouco antes dessa viagem, porque tem uma figura muito especial e amorosa chamada Simeão, que esperava ansiosamente a vinda de Jesus. Só que isso vai ficar para a nossa próxima conversa. Um beijo grande para vocês e sobre Jesus a gente conversa novamente na semana que vem. Fiquem com Deus.